Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao meu tutorial 100% gratuito, onde eu vou te ensinar a como fazer a sua declaração do imposto de renda da pessoa física. E a única coisa que eu te peço é que, se você ainda não é inscrito nesse canal, clica aqui embaixo para você se inscrever, ativa também o sininho para receber as minhas notificações e compartilha. Compartilha com o máximo de pessoas que você puder. Beleza? Vamos lá. Primeiramente, eu quero te passar aqui um checklist de quais são os documentos que você precisa ter, em mãos para fazer a sua declaração. Vamos lá. Primeiro item aqui é o informe de rendimentos no caso de trabalhador assalariado. Então, para você que trabalha de carteira assinada, você precisa dos informes de rendimentos que você vai conseguir no RH da empresa onde você trabalha. E aí, é um ponto muito importante salientar aqui, é que caso você tenha mais do que um vínculo empregatício no ano de 2022, você tem que informar todos os lugares que você trabalhou. Por exemplo, é muito comum pessoas da área da saúde, pessoas da área da educação, ter mais do que um vínculo empregatício. Então, a gente tem casos de professores que trabalham em mais do que uma escola, enfermeiros, enfermeiras que trabalham em mais do que um hospital. É muito comum isso, então você tem que informar todos os lugares onde você trabalha. E também é muito comum no caso de pessoas que saíram de um emprego e passaram para outro, seja que pediram conta ou foram demitidas, você tem que informar o informe de rendimentos, tanto do período que você trabalhou num lugar, quanto o período que você trabalhou em outra empresa. Então, é muito importante se alientar a isso. E também, olha, informe de rendimentos dos dependentes. Então, se você tem um filho, mas esse filho já está em idade laboral, você vai informar ele como dependente, não pode esquecer que se ele trabalha de carteira assinada, você também tem que informar o informe de rendimentos dos seus dependentes. E é por isso que você precisa saber se realmente é vantajoso você informar o menor de idade ou um cônjuge que tenha trabalho formal como seu dependente. Então, é a primeira análise que eu te faço, mas é um documento que você precisa, informe de rendimentos. O segundo, você também precisa do informe de rendimentos das suas contas bancárias, que tenha saldo superior de R$ 141,31 do 12. Ou seja, você precisa acessar o seu Internet Bank e procurar lá por informe de rendimentos. É um documento também que o banco vai te entregar. Você precisa saber que alguns bancos não têm essa funcionalidade no aplicativo de celular. Você vai ter que acessar o Internet Bank pelo computador ou até mesmo indo presencialmente até a sua agência bancária e se orientando lá como fazer para ter esse informe de rendimentos. Lembrando que esse informe de rendimentos é tanto de contas bancárias, quanto de correntes, quanto de conta poupança, investimento, ações, enfim, qualquer dinheiro que você tenha em instituições bancárias acima de R$ 140 de saldo, você já precisa informar também. Esse item 3 aqui, rendimentos da Nota Fiscal Paulista, é uma instituição do estado de São Paulo, obviamente, onde você pega o crédito do ICMS de volta. Vários estados têm essa mesma funcionalidade. Então, dependendo do estado que você estiver assistindo, você tem que saber se você deu o seu CPF lá na hora que você passa no supermercado. Você quer o CPF na Nato, no cupom? Quando você passa o seu CPF no cupom, existe também um informe de rendimentos que o seu estado vai te passar, que aqui, no estado de São Paulo, a gente chama de Nota Fiscal Paulista. No item 4, você também precisa providenciar os comprovantes de despesas dedutíveis, tá? Então, por exemplo, gastos médicos, gastos com educação e, importante, você tem que identificar o CPF daquele doutor, daquele médico ou o CNPJ da clínica onde ele atua. Enfim, você tem que ter um documento. Isso serve para tudo, tá? Então, plano de saúde, plano odontológico, serve para todas as suas despesas dedutíveis que você vai informar na declaração. Você também precisa informar, tá? Os seus bens, todo o seu patrimônio, seja carro, casa, investimentos, você precisa ter, se você tiver terreno, casa em construção, consórcio em andamento, enfim, os seus bens. Para cada bem, você precisa de um documento. Então, por exemplo, o carro, você vai ter o Renavan do veículo. A casa, você precisa informar o número do cartório, o número de registro. Enfim, você precisa informar o seu patrimônio para a Receita. O último ponto que eu coloco aqui é caso hajam vendas. Caso você tenha vendido um bem, uma casa, um patrimônio seu em 2022, no ano anterior, você também precisa ter o documento. E aí, no caso de venda de imóveis, você tem que saber que existe uma outra declaração chamada GCAP, que é o ganho de capital. Essa outra declaração é um outro programa, é um outro preenchimento que eu, inclusive, tenho um vídeo aqui também no canal onde eu falo sobre ele. E aí é importante que você assistir. E lembrando, tudo que eu falar aqui, a maioria das coisas que eu falar aqui tem vídeos separados. E aí esses vídeos vão estar na descrição aqui. É só você clicar aqui embaixo que você vai ver toda
todos os itens, todos os vídeos que eu tenho gravado que vão te ajudar a fazer a sua declaração. E aí, com isso, eu encerro aqui esse item checklist. Quais são os documentos que você precisaria para você fazer a sua declaração? Para você baixar o programa é muito simples, né? Você vai jogar no Google lá, Imposto de Renda 2023, né? Ou do ano que você estiver fazendo. Você vai baixar aqui o programa e vai instalar no seu computador. Obviamente, eu não vou instalar aqui agora que eu já tenho instalado, mas eu já deixei aberto aqui para nós iniciarmos. A instalação em si não tem nenhum segredo. Next, Next, Finish e você já tem o programa instalado já no seu computador. Aí, primeiramente, quando você abre, ele vai aparecer essa tela para você. É só você clicar em novo e aí é onde você vai escolher. Você tem 3 opções para você baixar o programa, para você iniciar a sua declaração. O primeiro delas é através da declaração pré-preenchida com a senha do eGov. É bem interessante você usar essa função. Você tem que ter essa senha eGov nível prata ou ouro e você consegue já baixar da Receita tudo aquilo que ela sabe sobre você. Então é importante, se você tem a senha da eGov, eu recomendo fortemente que você use essa opção. Mas se você não tem, você pode tanto iniciar a importação, se você já fez a declaração no ano anterior, então você tem um backup salvo na máquina e você vai pegar e vai usar a última declaração para você iniciar desse ano. Ou nesse caso, que é o exemplo que eu vou citar aqui agora, você vai iniciar uma declaração em branco. No seu caso, por exemplo, que é a primeira vez que você vai fazer, você pode clicar aqui e iniciar a declaração em branco. Vai informar o seu CPF e o seu nome, tá? Aí, aqui como exemplo teste, aqui eu estou clicando para... Estou citando aqui apenas um exemplo aqui, tá? Aí você vai fazer esse preenchimento. Digitando, então, os seus dados, o seu CPF e os seus documentos, você vai abrir a primeira tela, você vai informar a identificação do contribuinte. É onde você vai colocar aqui a declaração de ajuste anual, o número da declaração do ano anterior, caso você tenha. Você vai colocar o seu nome, a data de nascimento. E é importante você saber que existem alguns campos obrigatórios e outros não. Por exemplo, data de nascimento, obviamente, é obrigatório e título de eleitor é opcional. Você pode preencher 100% ou você pode realmente preencher apenas aquilo que é obrigatório. Vai informar se houve alteração de endereço, né? Se sim ou não, se você mudou de endereço no ano que passou. Se você possui sim ou não cônjuge. Vai informar o seu endereço aqui. E vai colocar também o seu número de celular e e-mail. São informações importantes para você receber dados, né, da Receita Federal sobre a sua declaração. O outro ponto aqui, olha, a ocupação principal. Você vai colocar qual é a sua profissão. Então, existem várias opções aí, você vai escolher qual que melhor se enquadre, né? Se você é um empregado do setor privado, um empregado de instituições financeiras públicas, enfim, profissional liberal, autônomo. Cada uma dessas opções vai te exigir um tipo de preenchimento e vai te exigir um tipo de comprovação de renda, ok? Aí, vamos colocar aqui uma empresa do setor privado, que é o exemplo que eu estou citando. Depois que você coloca, você vai dizer realmente a sua função. Se você trabalha, se é um profissional de ensino, da área de ensino, se você é um profissional de nível técnico, enfim, você vai procurar aqui a opção que melhor se enquadre para a sua atividade laboral. Tá? Eu gravei um vídeo aqui falando sobre a questão de trabalhador informal, tá? É bem interessante também, caso seja o seu caso, para você saber quais opções você deve informar. Segundo item aqui, seriam os seus dependentes, tá? Então, nesse momento, você vai informar aqui quais são os seus dependentes. Se seu companheiro, cônjuge, se você tem filhos até 21 anos, se você tem filhos até 24 anos, desde que sejam estudantes de nível superior. Enfim, você vai colocar aqui se você tenha dependentes. O que é importante a gente salientar? Para cada dependente, você tem uma dedução. Então, esse valor aqui de 2.275 é o que o governo permite você deduzir da sua declaração. E é claro que o governo vai exigir que você informe o CPF e data de nascimento desse seu dependente. Por quê? Porque você não pode ter o mesmo dependente em várias declarações. Então, por exemplo, marido e mulher não podem os dois informar o mesmo filho como dependente. O governo ele vai cruzar essas informações através do CPF que você informar aí. Para isso que o governo já colocou o CPF desde a certidão de nascimento das crianças, tá bom? Então, você tem que saber que você não pode, se você colocar, obviamente vai cair em malha fina, porque vai cruzar, e o CPF é um campo obrigatório. Depois, você tem aqui, olha, a questão de informar os seus alimentados.
O que são alimentados? Diferente do dependente, dependente é quando o menor mora, o dependente mora com os pais. O alimentado é no caso de um divórcio, onde uma outra pessoa, um dos cônjuges, fica com a guarda da criança e alguém está pagando uma pensão. Então, a pensão é informado, quem está pagando é uma despesa dedutível e quem está recebendo hoje é uma receita isenta. Mas quem está pagando precisa informar aqui então o alimentado. Então, para você que paga a pensão, você vai informar o seu filho, né? Ou aquela pessoa que você paga a pensão, nesse campo de alimentado. Porque quem vai informar como dependente é quem tem a guarda da criança. E aí, basicamente, também um preenchimento bem simples. Clique em novo, você vai informar CPF, data de nascimento e o nome. Aqui nesse campo, ó, alimentado por, né? Esse alimentado do titular ou dependente. Então, assim, olha, não confunda, tá? Não tem nada a ver aqui para você estar dizendo se ele é um dependente ou não. Tá dizendo quem que está pagando essa pensão. Porque, por exemplo, pode ter um marido e mulher de um novo matrimônio e aquela pessoa sozinha paga pensão para uma outra pessoa. Então, o seu dependente pode pagar pensão para um alimentado. Então, não confunda esse campo aqui. Esse campo é para você dizer, realmente, eu estou fazendo a minha declaração, eu sou o titular e eu tenho um alimentado. E aí você vai informar aqui o alimentado, ok? Aí, nós já podemos partir direto para a parte do preenchimento das informações, dos dados. O primeiro rendimento aqui, ó, rendimento tributado recebido de pessoa jurídica, que é quando você trabalha de carteira assinada. Você, né, basicamente, você vai colocar, basicamente aqui, você vai clicar em novo, você vai informar o CNPJ da empresa onde você trabalha, você vai informar o nome da fonte pagadora da empresa onde você trabalha. E lembrando que essas informações aqui, elas são de quase autopreenchimento. Você vai ter exatamente essas mesmas informações, essas mesmas nomenclaturas quando você acessar o informe de rendimentos da empresa onde você trabalha. Você vai pedir lá na empresa onde você trabalha, no RH, esse informe de rendimentos. E nesse informe de rendimentos vai ter campos exatamente com a mesma nomenclatura. Rendimentos recebidos de pessoa jurídica é o valor total que você recebeu da sua empresa no final do ano. Tá? Contribuição previdenciária, que é o valor que você contribuiu durante o ano inteiro de INSS, onde vem descontado do seu olerite mensalmente e no final do ano, no informe de rendimentos, tem aqui o valor total. Tá. Então o valor total aqui foi R$ 5.500. Imposto retido na fonte. Mesma informação, vai retendo do seu olerite, né, do seu olerite mensalmente e no final do ano tem lá o total no informe de rendimentos. Esse imposto retido na fonte é um preenchimento onde vai ser justamente aquilo que ou vai deduzir daquilo que você tem que pagar ou então aquilo que você tem a restituir. Então, suponha que aqui essa pessoa pegou e teve aqui uns R$3.000 de IRR, porque teve férias, 13º, enfim, horas extras. Então, teve imposto de renda retido na fonte. Você vai informar também o valor de 13º, o valor de imposto de renda retido no 13º, tá? E clique em OK. Aqui é aquilo que eu te falei, né? Você pode incluir quantos outros você quiser, quantos outros você tiver aqui de rendimento, ok? Você pode informar aqui quantas linhas forem, quantos lugares você trabalhar, ok? Depois, você tem aqui, olha, rendimentos tributáveis recebidos de pessoa física do exterior, tá? Esse rendimento aqui, eu gravei um vídeo falando sobre ele, porque é nesse campo que muitas vezes o trabalhador informal ou o autônomo vai usar esse campo para comprovar a sua renda. Porque quem trabalha de carteira assinada recebe de uma pessoa jurídica. E quem é um profissional autônomo, quem é um profissional informal, ele muitas vezes recebe de pessoa física. Então é nesse campo que você vai informar. Eu gravei um vídeo falando sobre isso específico. Então o que eu quero chamar a atenção aqui nesse item? Esse item aqui é onde você vai aqui, olha, em outras informações e você também vai informar os seus rendimentos de aluguéis. Então, você que tem uma casa de aluguel que você recebe, você é o proprietário, é nesse campo que você vai informar os valores que você recebe de aluguéis, ok? Você também tem rendimentos em campos de outros, do exterior. Aqui você se apropria do valor de livro caixa, que é do autônomo, ok? Então, é importante você saber que aqui, rendimento de pessoa física é quando você presta serviços ou vende alguma coisa para uma pessoa física. Existe essa diferença, tá? Entre você estar recebendo de uma pessoa jurídica ou você está recebendo de uma pessoa física. Ok?
Existem outros campos aqui, ó, rendimentos isentos e não tributáveis. Na maioria das vezes, esses rendimentos isentos e não tributáveis são os rendimentos da caderneta de poupança. Existem outros rendimentos aqui também, olha, se você clicar aqui, você consegue ver quais as opções que existem. Só clicar em novo, você vai clicar aqui e vai saber. Então, rendimento da caderneta de poupança, olha, indenização por rescisão. Então, quando você é demitido, você informa aqui o valor de FGTS que você sacou. É um rendimento isento. Você tem que declarar para o governo, mas você não vai pagar nada de imposto para isso. Rendimentos isentos, como por exemplo, investimento de renda fixa, você não tem tributação e outros valores. E lembrando que, a partir desse ano, de 2022, o governo já está identificando que a pensão alimentícia é um rendimento isento. Então é aqui que você que está recebendo a pensão deve informar o valor recebido de pensão. Tá? Então aqui você tem aqui que informar os seus rendimentos isentos. Agora, vamos partir direto, né, para o preenchimento da ficha de pagamentos efetuados. Veja bem, aqui você deve informar todas as suas despesas, sejam dedutíveis ou não. Por que eu estou falando isso? Porque muitas vezes a gente se prende a digitar apenas as despesas dedutíveis, mas existem outros tipos de despesas que você também pode informar. Isso ajuda com que você comprove para onde, o destino do seu dinheiro. Só basta clicar em novo e vai colocar também um código. Ah, uma despesa com instrução. É uma despesa com fonoaudiólogo, médico, dentista, psicólogo? Veja bem, despesas com instrução no Brasil são educação. Essas despesas com educação, você precisa ter nota fiscal e você também precisa saber que são apenas cursos de graduação, cursos comprovados pelo MEC. Então, ensino básico, ensino fundamental, ensino de graduação, pós-graduação. Lembrando que para as despesas com educação existe um teto que o governo dá de limite por CPF para que você venha abater do seu imposto de renda, como despesa dedutível. E veja bem que aqui nós temos o médico, o dentista, o psicólogo, ou seja, está colocando o profissional. Nesse caso, você deve informar o recibo. Se você foi num dentista, que é uma pessoa física, que deu um recibo no CPF dele, você vai informar dentista no Brasil. Se você foi numa consulta médica e o médico te deu um recibo com o CPF dele, com o CRM dele, de pessoa física, você deve informar que é um recibo na pessoa física. Agora, se você vai numa clínica odontológica, você vai numa clínica de especialidades e é um CNPJ que aquele médico atua, aquele dentista atua, você vai informar aqui, olha, como hospitais e clínicas e laboratórios, tanto para odontológico quanto para médicos. É muito comum você ter o CNPJ dessas instituições de saúde. E o valor do plano de saúde que vem lá no seu informe de rendimentos, quando você paga um plano de saúde, já é um campo específico aqui, ó, esse 26, onde você vai informar o plano de saúde, os valores que você pagou para o plano de saúde que você atua, ok? Então, se você também paga pensão alimentícia, você também vai informar aqui o pagamento da pensão alimentícia. Então, veja bem, aqui você vai informar todas as suas despesas, seja dedutíveis ou não. É lógico que eu frisei aqui as despesas dedutíveis. Mas, por exemplo, se você paga um aluguel, você também consegue pagar, você consegue informar aqui o valor que você pagou de aluguel. Você consegue pagar o valor que você pagou para um corretor de imóveis, para uma administradora de imóveis. Então, existem outras despesas. Estão se falando, né, em aluguel ser uma despesa dedutível, mas ainda não temos nenhuma confirmação sobre isso. Então, por enquanto, você tem campo para informar, mas ela não é uma despesa dedutível da sua declaração, certo? E aí, nós temos aqui o próximo campo, que é o de bens e direitos. O campo de bens e direitos, ele também é um campo bem autossugestivo, onde você vai informar, caso seja um imóvel, né, um imóvel, seja um móvel, ou seja, um carro. Olha, aqui você seleciona. Você seleciona o primeiro grupo, depois vem o código do item. Aí, é um carro, é um automóvel, é uma moto. Então, você consegue informar aqui. Se você colocar um imóvel, ele vai habilitar para você dizer se é um apartamento, é uma casa, é um terreno, é um imóvel rural. Enfim, você vai ver que esse campo também é de fácil preenchimento. E aí, por exemplo, no caso de imóvel, imagina uma casa, tá? Você tem toda uma regra, você vai fazer todo o preenchimento aqui para identificar esse bem, e você tem toda uma regra para você colocar aqui
Se ele está financiado, você vai pegar o informe de rendimentos da financeira e vai fazer o preenchimento. Caso ele já esteja quitado, você vai ver o valor venal, aquilo que está lá no documento do imóvel ou o valor que você comprou. Não se esqueça, você não pode ficar valorizando esse bem a qualquer momento, né, sem uma justificativa. Então, existe um vídeo que eu gravei muito também sobre valorização de imóveis. Eu vou tentar colocar todos os vídeos necessários para um correto entendimento desse vídeo na descrição desse vídeo aqui, tá? Então, você pode acessar ali embaixo que vai ter informações que vão te ajudar também. E aí você vai informar a ficha de bens, lembrando, né? Conforme eu falei no checklist, o saldo de banco vai ter que estar aqui também. Você tem que informar o quanto que você tem ainda a receber, quais são os seus direitos, aquilo que você ainda tem a receber. Imagina que você emprestou dinheiro para alguém, imagina que você tem uma casa que está em construção, enfim, um consórcio em andamento, tudo isso é um bem, um patrimônio que você tem e deve ser informado, para que você não incorra num crime, por exemplo, de ocultação de patrimônio. Você tem um bem, você nunca informou para a Receita, então se um dia você tiver que apresentar algum documento, se um dia você tiver que se justificar para a Receita Federal, você vai poder, né, mostrar a sua declaração, olha, eu sempre disse que eu tenho tal bem, que eu tenho tal patrimônio. Então, tenha muito cuidado e não é frescura, não é exagero fazer a declaração e informar todos os bens que você tenha. Aí agora nós temos aqui a ficha de dívidas e ônus reais. Nessa ficha de dívidas e ônus reais, você vai informar aqui, é um estabelecimento bancário comercial, é uma pessoa física, é um empréstimo contraído no exterior, é um outro tipo de dívida. Enfim, aqui é importante você dizer para o governo que você deve, o quanto você deve, você já está informando. Porque muitas vezes, por exemplo, você tem uma casa lá de 200 mil reais e a sua renda é de 2 mil. Como que você conseguiu um patrimônio? Aí você informa, eu tenho um patrimônio de 200 mil reais, porém é um imóvel adquirido através da minha casa, minha vida, um financiamento tal. Então o que você faz? Na ficha de dívida, você já justifica da onde surgiu aquele patrimônio. Então aqui, estabelecimento bancário comercial, você vai colocar aqui, olha, financiamento adquirido, né? Adquirido, minha casa, minha vida, para a compra do apartamento tal. Aí você vai pegar aquele mesmo informe de rendimentos que eu comentei com você que a financeira te dá para preencher a ficha de bens, você vai usar o mesmo informe de rendimentos para preencher a ficha de dívidas. Quanto era o seu saldo devedor em 31/12 do ano anterior? Quanto é o seu saldo de devedor em 31 do ano corrente, que você está fazendo a declaração? E quanto você pagou no decorrer do ano? Aí vai constar valor de entrada, valor de intermediárias, valor que você deu de FGTS, enfim, você vai informar para o governo o quanto você deve. Então, informar para o governo o quanto você deve também é importante, porque daí muitas vezes você comprova que o seu patrimônio aumentou porque você contraiu a tal dívida para que você comprar tal patrimônio. Então, com isso você comprova seu possível aumento de patrimônio. Feito isso, feito a digitação, já digitou já colocou seus dados iniciais, você já colocou os seus dependentes, o seu alimentado, já informou sua conta bancária, já informou o seu patrimônio, já informou suas dívidas, enfim. Aí você vem no campo você vai clicar nesse item aqui, de verificar pendências, aonde, é lógico, né, que esse preenchimento aqui eu fiz bem como exemplo, então existem vários campos aqui, mas basicamente, se você tiver alguma pendência, você vai clicar nele, ele vai te levar no campo onde está a pendência, você vai corrigi-lo e assim sucessivamente. Você corrige e volta aqui de novo e faz uma nova análise. Enquanto não tiver zerado de pendências, que é esse ícone vermelho aqui, você não vai conseguir transmitir. Os campos em amarelo são campos de atenção. Os campos em amarelo você consegue transmitir com eles, mas é lógico que ainda assim é interessante você observar, porque existem campos de atenção que, por mais que não sejam obrigatórios, podem te gerar problemas de malha fina ou podem te gerar algum outro tipo de problema. Então, assim, analise tanto os erros quanto os campos de atenção. O ideal é que não tenha nenhum nem outro, mas se você quiser transmitir apenas com atenção, você vai conseguir. Aí, se quiser confirmar, primeiramente, você vem aqui em resumo da declaração, cálculo do imposto.
você vai ver aqui o cálculo que o governo está fazendo, né, que o programa está fazendo para você recolher aquele imposto. E aí, veja bem, você pode, né, parcelar em até 8 vezes, ele te dá essa mensagem aqui dizendo que se você parcelar, ele vai ser acrescido de multa e juros, né? Então, você vai optar em parcelar ou não. Pode ser parcelado em até 8 vezes. Você pode colocar em débito automático, sim ou não. Eu aconselho sim, né? Você colocar em sim, porque isso facilita muito a sua vida, né? E aqui você também tem outras informações dizendo quando que vai acontecer o débito, sempre no último dia bancário de cada mês, tá? Você tem que ter saldo naquela conta. Caso não tenha saldo no dia a debitar, ele não repete de novo a tentativa de débito, então você tem que quitar ele, porque senão a próxima ele não vai debitar automaticamente também. Então você tem que ter um pouquinho de atenção com essa opção. Mas o que é interessante eu demonstrar nesse exemplo aqui que eu citei? Veja aqui no canto aqui esquerdo que existem duas opções. Tem um vídeo que eu falei sobre isso também. Ou é a declaração completa ou a declaração simplificada. A declaração completa é aquela que você usa as despesas dedutíveis para você fazer a sua declaração. E a simplificada é onde o governo te dá um desconto incondicional de 20% do valor da sua base de cálculo para ser tributada. Mas basicamente o que é importante você saber sobre isso? Que nesse momento você tem total liberdade para escolher a opção que melhor te atender. Aquilo que vai fazer você ou pagar menos imposto ou restituir maior. Nesse exemplo que eu estou citando aqui, a declaração simplificada está dando R$10.000 aqui e já na completa está dando 13. Então, você, contribuinte, você pode simplesmente clicar na opção aqui embaixo, no desconto simplificado, e simplesmente optar pela opção que você vai pagar menos imposto. Não tem nada de errado nisso, não tem nenhuma infração legal, você tem a total autonomia de escolher. Mas, importante, uma vez que você escolha essa opção, se depois você precisar retificar, você não consegue mudar. Se você precisar retificar qualquer coisa, você tem que sempre retificar, mas usando a mesma opção de simplificada. Ou, se você escolher a completa, toda vez que você retificar, você tem que sempre usar a opção que você escolheu quando você transmitiu. Então, é muito importante. Por isso que eu falo sempre, mesmo que você tenha poucas despesas dedutíveis, informe. Faça o preenchimento de todos os campos para que você tenha uma real análise para saber qual é a mais vantajosa para você. E aí sim, você faz a opção. Bem, eu não vou conseguir transmitir aqui, né, obviamente, mas uma vez que você já está ciente de tudo isso, basta você, com o computador logado na internet, clicar aqui embaixo em entregar declaração. Clicou para entregar a declaração, ele vai colocar aqui algumas informações, você vai dar o OK e vai transmitir, uma vez que esteja sem nenhum erro e que também você tenha acesso à internet. Transmitiu a declaração. O que eu aconselho a fazer? Aí ele informa aqui, né, para você informar o banco, os dados bancários para débito automático, que eu flaguei lá na tela anterior. Mas aí você vai pegar e vai fazer a transmissão, ok? O que eu aconselho você a fazer? Transmitiu a declaração. Você vem aqui, tá? Em ferramentas, cópia de segurança, gravar cópia de segurança. Cópia de declaração com os dados atuais. Você vai clicar em OK e vai colocar para salvar. Então, você vai fazer uma cópia de segurança. Depois que você transmitiu, faça um backup dessa declaração, salva no seu e-mail, salva no Google Drive. Por quê? Porque lá em 2020 e tantos, no ano seguinte, se você precisar usar aquela informação lá, ó, se você quiser usar essa opção aqui de importar do ano anterior, você vai ter salvo. Mesmo que você venha a formatar o computador ou esteja em outra máquina, você consegue baixar esse backup e fazer a importação e dar continuidade na declaração. Então você pega, basicamente, vem aqui em ferramentas, cópia de segurança e grava uma cópia de segurança para os anos posteriores. E também, eu preciso mandar isso para um banco, eu preciso mandar minha declaração de imposto de renda para atualizar meus dados bancários, por exemplo. Você vai vir em declaração, imprimir declaração, você vai imprimir a declaração em PDF. Então, basicamente seria isso. Depois que você transmite, você salva um backup e você exporta a declaração e o recibo em PDF para que você venha comprovar a renda ou deixar arquivado mesmo para você, para qualquer tipo de consulta. Feito isso, a sua declaração já está pronta e você já está quites com o governo. O que você precisa fazer depois? Você vai abrir
Vai abrir essa tela de internet aqui. Geralmente, eu prefiro esses sistemas que vêm do Windows, né? Que é ou Internet Explorer ou Edge. Você vai acessar aqui, ó, o portal do ECAC. E você vai fazer o login. Seja o login com o seu código de acesso. Se você não tiver esse código de acesso, é só você seguir esses passos aqui, ó. Que ele vai te orientar de como fazer o código de acesso. Tá? Ou então, se você tiver o código de acesso, né? Você pode também ter a senha do eGov. E aí, com a senha do eGov, você coloca o seu login e senha e continuar. No portal do ECAC, você tem todas as informações de como que anda o processamento da sua declaração. Eu vou logar aqui e já vou te mostrar dentro do sistema. Olha só, você logado aqui no imposto de renda, basta você vir no menu esquerdo, Meu Imposto de Renda. E aí é onde você vai ver as declarações, se elas estão processadas, e se tiver em andamento, vai estar aguardando análise, ou se tiver em malha fina, vai estar vermelhinho aqui falando pendência, ou se tiver tudo certo, tudo ok, vai estar aqui como verdinho processada. Estando aqui como processada, é só você guardar os períodos, né, de restituição depois de renda para quem deu a restituir, e também, se você deu a pagar, aí também vai estar aqui constando que foi processada e o governo está aguardando que você faça o recolhimento do tributo. Basicamente, aí finalizou a sua declaração do imposto de renda e você já acertou as suas contas com o Leão para esse ano. Se você tiver alguma dúvida, não se esqueça. Manda uma mensagem aqui abaixo que eu vou ter o maior prazer de te ajudar, vou ter o maior prazer de te orientar a fazer a sua declaração. E eu espero que com esse vídeo eu possa ter te ajudado a ter cada vez melhores resultados na sua declaração do imposto de renda. Valeu!